Bom dia, mas bom dia mesmo. Que bom nos reencontrarmos nessa manhã de quinta-feira, hoje dia 27 de agosto. Hoje comemora-se o dia do corretor de imóveis e também do psicólogo. Parabenizamos a todos os profissionais por este dia que se prestam homenagem pela sua profissão. Logo mais estaremos ouvindo outra vez o pastor Roberto Marques trazendo a conclusão da palavra que ouvimos ontem. E você também terá a oportunidade de ouvir uma belíssima música interpretada pelo cantor Sérgio Lopes. Portanto, continue conosco, porque Deus tem uma bênção para a sua vida e para o seu coração. Se você puder atentar para o apelo que eu vou fazer agora, eu fico profundamente agradecido. Nosso programa, ele precisa de duas coisas para que você não esqueça de fazer. Primeiro, orar intercessoriamente para que este programa permaneça no ar. Não deixe esta chama se apagar. Eu sempre costumo dizer isso, até porque é bom que aquelas pessoas que às vezes não podem ir ao templo, elas recebem a palavra de Deus ministrada através do nosso canal em sua casa. E aí, por isso, eu peço que você ore para que Deus alcance famílias, alcance vidas e muitos sejam abençoados através do nosso programa. Mas você pode fazer também uma outra coisa. Você pode ajudar, cooperando, colaborando, contribuindo com a generosa oferta para que este programa permaneça no ar. E eu peço que você que desejar nos ajudar, você abaixo do seu vídeo tem aí o número da nossa conta bancária, agência Banco do Brasil 3331/meia dúzia, conta corrente 7.551/5. Nós só temos que agradecer pela sua prestimosa atenção em nos ajudar, orando e contribuindo. Quero deixá-los agora com o cantor Sérgio Lopes. Jerusalém, em tuas ruas, eu ouço a ecoar o som da harpa de Davi, minha alma calentar. Por entre as tuas oliveiras, o vento vem contar histórias da velha cidade que os muros vão guardar. Jerusalém, Jerusalém, beleza e cor de Israel, tu és orgulho do teu Deus, Emanuel. Jerusalém, Jerusalém, beleza e cor de Israel, tu és orgulho do teu Deus, Emanuel. Ainda ouço em tuas ruas o som da multidão, de peregrinos e amantes em busca de oblação. No santo templo, em tuas fontes, se encontrava a paz. Jerusalém, quem te conhece, não te esquece mais. Jerusalém, beleza e cor de Israel, tu és orgulho do teu Deus, Emanuel. Jerusalém, beleza e cor de Israel, tu és orgulho do teu Deus, Emanuel. Jerusalém, em tuas preces, lembra dos filhos teus, que ainda não te conheceram, mas amam o teu Deus. São velhos, jovens e meninos, distantes do seu lar, que não pisaram tuas
Aí foi um ano, passou um ano fora vendendo livro, trabalhando, pagou toda a dívida dela. No ano seguinte, já não entrou para o terceiro ano, voltou. Se matriculou, foi estudar e ele criou coragem. Aí se passou um ano só pensando nela, aquela coisa toda. E aí chegou para ela, no meio de todo mundo na sala assim, e disse: eu posso falar com você, todo envergonhado e acanhado, que é assim, o bichinho não era muito bonito, né? E quando a pessoa não é bonita nos padrões da sociedade, já se sente acanhado. Aí chegou para ela assim: olha, eu queria falar, todo discreto, eu queria falar que eu te amo. Corajoso. Ela deu aquela olhada assim, né, dos pés à cabeça, aquela fitada, secou, né? Olhou para os pés à cabeça, depois voltou, olhou de novo e disse: você não se enxerga não, é? Eu sou a moça mais desejada aqui dessa sala, dessa escola. Não se enxerga, cara. Felizmente o diretor ia passando quando viu a cena. Aí chamou ela aqui: vem aqui. Entra aqui na minha sala. Ela entrou. Você se lembra quando eu disse que você estava devendo e que você tinha que pagar a sua dívida? Eu disse: lembro. Mas você se lembra também quando eu disse que alguém ia pagar para você, só que pediu que não dissesse? Lembro. Eu quero dizer que quem pagou a sua dívida foi exatamente esse rapaz aí que você acabou de rejeitar e desprezar. Aquela jovem chorava copiosamente, porque ela não conseguia entender como não amar alguém que tanto a amou. Eu faço essa ponte para aqueles que às vezes se sentem autocomiseração, como se ninguém me amasse. Você é amado pelo Rei dos Reis, pelo Senhor dos Senhores, pelo Rei do Universo, aquele que mesmo tendo todo o poder nas mãos, ele se deixou levar como ovelha muda para o matadouro, porque havia um propósito remidor, salvador, resgatador, e nos livrar do império das trevas, nos colocar no céu. Mas você é feio diante da glória de Deus. E Ele veio. E Ele nos levou. Hoje nós temos os nossos nomes escritos no livro da vida. E não tem nem nada, nem ninguém que apague. Na cruz Ele disse: Pai, perdoai-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Veio para o que era seu, mas os seus não receberam. A todos quantos o receberam, deles o poder de serem feitos filhos de Deus. Nós somos amados por Deus, meus irmãos, amados por Deus. É importante que a gente entenda isso. Esse salmo, ele nos leva a ter essa percepção. É por isso que Asaf começa logo com efeito: Deus é bom. Deus é bom para com Israel. Ele fala do povo, não é? Mas para com os de coração limpo. Eu fiquei meditando sobre isso daqui, porque tem algumas implicações aqui. Primeiro, este salmo, ele vai falar sobre inquietação da alma. Mas Asaf começa fazendo uma afirmação, uma declaração de fé: Deus é bom. Amém, irmãos? Deus é bom? Amém. Mas quando tudo estiver ruim, Deus continua bom? Amém. Pois tem muito crente que diz: Deus me abandonou. Deus nunca vai abandonar seus filhos. Deus é bom, com efeito, Deus é bom para com Israel, para com os de coração limpo. No final ele diz: quanto a mim, bom é estar junto a Deus, no Senhor ponho o meu refúgio para proclamar todos os seus feitos. Quem olha para o mundo, que foi isso que aconteceu com a experiência de Asaf, quem olha para o mundo, flerta com a queda espiritual. Flerta. Isso não é novidade nas Escrituras Sagradas. Por exemplo, quando o povo de Israel foi liberto do Egito, de
Diz que um populacho saiu junto com eles, gente que não era de Israel. E tinha uns israelitas ruins também. Quando Moisés subiu ao monte para receber as tábuas da lei, diz que o povo ficou aquela agonia de criar. Moisés está demorando, e começaram a fazer um bezerro. Da onde veio essa ideia? Um dos ídolos do Egito era um bezerro. Vários textos na Bíblia nos falam dos deuses que estavam ali no Egito. Israel sofreu a influência da sociedade, aquilo que Deus havia dito: olha, quando chegar na terra lá, quando chegar, não faça o que os outros povos fazem. Mas infelizmente Israel se deixou levar, Arão sucumbiu, foi cooptado pela pressão do povo. Me dá as argolas, me dá aí os transilim, me dá os colares, desmancha e faz um bezerro de ouro. A influência da sociedade sobre nós é como a gente olhar para o mundo e flertar com a queda espiritual. Uma segunda coisa que acontece, irmãos, conosco quando nós olhamos para o mundo é que nós desprezamos a nossa vocação. Sansão era nazireu, não podia tocar em cadáver, não podia beber bebida forte, não podia cortar os cabelos. Juízes 14, versículo 8, diz que ele tirou mel da carcaça de um leão. Tirou mel. Naquele momento, Sansão foi buscar prazer em local proibido. Ele era nazireu. Ele não podia tocar em defunto. Não podia. Mas a necessidade fisiológica, a fome, ele queria satisfazer. E aí eu sei que é uma alegoria, mas o texto diz que, se afastando Sansão do caminho, foi ver o corpo do leão que ele tinha matado antes. É alegoria? É. Mas pode extrair ensinamento. Quando a gente sai do caminho, às vezes a gente vai encontrar prazer em local proibido. Ele foi lá, pegou, enfiou a mão no favo de mel e comeu. Tocou no cadáver do leão morto. Não podia, porque ele era nazireu. Pouco tempo depois, Sansão dá um banquete. Juízes 14, versículo 10. E me chama a atenção a parte final do versículo, quando ele diz assim: assim costumavam fazer os moços da sua época. Imitar o mundo também é olhá-lo e é flertar com a queda espiritual. E do capítulo 16 até o final do capítulo, nós vamos encontrar a relação dele com Dalila, que a gente conhece. Mentiu para Dalila 1, mentiu para Dalila 2, mentiu para Dalila 3, porque ele brincou com o pecado. Então, quem vai buscar prazer em local proibido, quem quer imitar o mundo e quem brinca com o pecado, está flertando com a derrocada espiritual. Sansão perdeu a visão. Quanto a mim, porém, quase me resvalaram os pés. Verso 2, meus irmãos, nos diz: quanto a mim, porém, quase resvalaram os meus pés. Pouco faltou para que eu me desviasse. Ou seja, por um pouquinho, este ministro de louvor, porque nós sabemos que Asaf era um dos principais ali dos turnos dos músicos, ele que vinha da tribo de Levi, descendência lá de Moisés ali, tá certo? Foi escolhido por Davi para ser um dos 3 músicos na adoração. Quando a arca foi recuperada por Davi, 3 músicos foram chamados por Davi para fazer a adoração ali, quando a arca chegou em Jerusalém. Ou seja, tamanha reputação, tamanho conceito, a notoriedade de Asaf diante do povo de Israel, mas nem isso foi suficiente para ele não sofrer
com as dificuldades da vida. Ele diz: quase me resvalaram os pés, pouco faltou para que me desviasse os meus passos. Nem eu e nem você somos de ferro. Não existe crente de aço. E ele começa a discorrer. E aí, essa é a segunda lição. Quem olha para o mundo corrompe os pensamentos. É impressionante. Quando a gente está demais num determinado ambiente, você vai se psicoadaptando àquele lugar. Se você mora numa cidade pequena, você se adapta àquela cidade pequena. Quando você mora em São Paulo, 20 milhões, não sei quantos milhões, você se adapta. Vê como são as coisas. A gente pensa que ir daqui para João Pessoa é longe. Pergunte se alguém lá em São Paulo acha que é longe rodar 1h30 para ir para a praia. Tem gente que passa 3 horas numa condução para ir para o trabalho. Psicoadaptação. Asaf, no Salmo, ele começa a nos mostrar que quem olha para o mundo com contemplação, corrompe os pensamentos. Veja só o que ele descreve a partir do verso 3. Pois eu invejava os arrogantes, inveja, desejo de ter aquilo que é do outro, ou ser o que o outro é, ou desejo apenas de ter como o outro tem. E muitas vezes um desejo com intenções de prejudicar o outro. Nós estamos falando de Asaf, um homem que adorava ao redor da arca de Deus. Não há imunidade por ser crente, irmãos. Não há imunidade porque é da Congregacional do Calvário. Que nome bonito do Calvário. Mas é preciso estar juntinho do Senhor Jesus. Foi isso que ele disse no último versículo. Bom é estar junto do Senhor. Junto. Ele está aqui, um músico. E não só músico, viu? Se você der uma olhadinha, acho que é em Crônicas. Crônicas, no final ali, vai dizer que ele era chamado de vidente. A mesma expressão para profeta. Ele não era só um músico. Ele era alguém usado com a palavra de Deus, através dos cânticos. E mesmo assim, meus irmãos, não era imune às adversidades da caminhada. E ele começa a descrever: eu invejava os arrogantes ao ver a prosperidade. Prosperidade. Tem uma história que eu achei muito interessante. Esse Asaf aqui é um Asaf imaginário, é uma ficção. Imagine Asaf, depois de tocar e cantar no grupo de louvor no domingo, lá na igreja congregacional do Calvário, ele era o líder do louvor. Ficaram ele, a esposa e as 2 filhas pequenas organizando tudo, porque todo mundo foi embora antes de ir para casa, até o pastor foi embora. Na segunda de manhã, devido ao cansaço, ele se atrasou por conta do sereno. A esposa resfriou, adoeceu e não pôde levantar para fazer o café e ajeitar as meninas para ir para a escola. Ele teve que se virar para fazer o café, arrumar as meninas, as filhas e colocar na van da escola. Em seguida corre para a garagem em busca do carro. Quando ele chega, o pneu está furado, já está atrasado. E quando estava trocando o estepe, passa o seu vizinho, um banqueiro do mercado de investimentos, com a sua SUV elétrica 2027, já do ano que vem. Enquanto Asaf era um discípulo humilde e comprometido com o Senhor, o vizinho desprezava a fé dos crentes e zombava da igreja. Era desonesto e dizia até que já tinha cometido crimes outros. Quando chegou ao trabalho, já suado e cansado, assentou-se
à mesa e escreveu o Salmo 73. É disso que nós estamos falando. Talvez você esteja contemplando o mundo, homens e mulheres ímpios e ímpias, que se vestem bem, têm carros novos. Nosso irmão Asaf, verdadeiro do Salmo 73, era isso que estava acontecendo com ele. Isso é uma tentação terrível. Esse Asaf acima é imaginário, mas o autor do Salmo 73 era descendente de Gerson, um dos filhos de Moisés. Quando Davi recuperou a arca nas mãos dos filisteus, como eu já disse, e trouxe a Jerusalém, foi um dos escolhidos de Davi para a adoração. Ele dizia: não partilham da canseira, ele olhando para o ímpio, o mundano, né? Não partilham da canseira dos normais. São visivelmente soberbos e se encobrem de violência. Os olhos saltam-lhe da gordura, têm fantasias no coração, zombam e falam maliciosamente. Da opressão fala com altivez, desanda a boca contra o céu, a língua percorre a terra, por isso tem seguidores. Um cara desse é cheio de seguidor. Nós estamos vendo a bandalheira no Brasil, na política aí, né? E tem muita gente atrás, é impressionante. E às vezes a gente sofre para ganhar uma alma para Jesus, dizer: Cristo é o Salvador, Cristo é a solução, Cristo é o caminho. Mas, meus irmãos, não venda Jesus Cristo a preço de banana. Ele é precioso sim, e a palavra dele é poderosa para salvar a todo aquele que crê. Amém. Não negocie mais. Nosso irmão Asaf estava olhando. Asaf até pensava, né, que os que têm alguma coisa é que é importante. Se você tem pedra, você vale pedra. Se você tem ouro, você vale ouro. Aquele ímpio desprezava a sabedoria e o conhecimento de Deus. Asaf chegou a acreditar. Isso já era o coração dele. Asaf acreditava que os ímpios viviam sempre tranquilos, e nós sabemos que não é. Já foi para o enterro de um ímpio? Quando um ímpio morre, o desespero das famílias? Voltaire, filósofo francês, quando estava à morte, mandou chamar o pároco, o padre lá da região. Ele que passou a vida toda ateísta, a vida toda combatendo a igreja. Aí chamaram os párocos e fizeram um evento religioso lá com ele. E ele deu uma melhorada. Pouco tempo depois ele adoeceu de novo. Aí agora os discípulos dele disseram: mestre, ninguém vai chamar mais não, porque nós não acreditamos nisso. O senhor precisa, morreu vomitando sangue. A úlcera estourou. Em angústia na alma. Homens como Freud, o pessoal dizia que ele dizia: eu queria crer, mas a fé é para os simples. O mais humilde dos homens, ao qual Deus chama, com um chamado irresistível. Ele não precisa ser mega hiperletrado, mas o Senhor revela a ele as verdades do Evangelho e ele é salvo. Asaf começou a achar que os ímpios viviam tranquilos. Não viviam. Não viviam. Terceira lição: quem olha para o mundo se decepciona com Deus. Veja os versos 13 e 14. Olha aí do Salmo 73. Com efeito, inutilmente conservei puro o coração e lavei as mãos na inocência, por de contínuo sou afligido e a cada manhã castigado. Quem já disse aqui: Deus não olha para mim. Deus não olha para mim. Deus nunca deixou de olhar para você, meu irmão. Amém. Nunca. Mas Ele nunca nos prometeu uma viagem tranquila. Ele garante um porto seguro. Amém. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará.
Ele me faz repousar em pastos verdejantes, refrigera minha alma. Ainda que eu ande, pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque o Senhor está comigo. O teu bordão, o teu cajado me consola. Isaías vai dizer: ainda que eu passe pelas águas, eu não afundarei. Ainda que eu passe pelo fogo, as chamas não me queimarão, porque o Senhor protege os seus. E se ainda isto tudo acontecer, o Senhor continua cuidando de nós. Continua. Em quarto e último lugar, caminhando para o final, quem olha para o mundo com os olhos espirituais, verá o valor de confiar no Senhor. A partir do versículo 15. Se eu pensar, tudo isso aqui ficou dentro do pensamento. A nossa grande luta é aqui, viu? Não é aqui. A nossa grande luta é aqui, Tudo isso estava no pensamento. Ele não pronunciou nenhuma dessas palavras. Isso aqui ele estava pensando. E ele diz: se eu pensar em falar tais palavras, já aí teria traído a geração dos teus filhos. Em só refletir para compreender isso, achei muito pesada a tarefa para mim. Até que entrei. Verso 17. Eu amo esse versículo. Ele é uma âncora na minha vida, sempre foi. Até que eu entrei no santuário de Deus e atinei para o fim deles. A ideia aqui não é... uma vez eu batizei da teologia do sangue escorrendo pela boca. Quem te viu passar na prova e não te ajudou, quando vê você na bênção vai se arrepender. Parece um negócio que... Não é isso. Mas quando diz aqui que os ímpios vão pagar por tudo aquilo que falaram, pensaram e disseram, mesmo vendo, não é para você se contentar com a perdição do ímpio, mas saber que Deus, mesmo você e eu sendo ímpios, Ele nos transformou e nos colocou em sua presença. No final é isso que Asaf diz. Para a gente fechar, abra sua Bíblia aí, nós vamos ler 2 versículos encerrando. E essa será a aplicação final. Esses 2 versículos. Tem aí esses 40 segundos. Vamos ler o primeiro versículo e o último, na sua Bíblia. Diz aí, vamos lá. Do Salmo 73. Com efeito, Deus é bom para Israel, para uso de coração limpo. 28. Quanto a mim, bom é estar junto a Deus, no Senhor ponho o meu refúgio, para proclamar todos os seus feitos. Amém. Ser crente não nos deixa imune às lutas da vida. Que Deus nos abençoe. Olá, irmãos, somos Genarte e Norma Barradas, diretores da Universidade da Família, currículo de paternidade bíblica, falando direto aqui de Pompeia, interior de São Paulo. Estaremos com vocês de 30 de outubro a 1º de novembro no encontro Casados no Senhor. Será um prazer para nós estarmos juntos com todos vocês de Campina Grande, todo o estado da Paraíba e também dos demais estados que compõem a região Nordeste. Aumente as suas expectativas no Senhor para tudo que Ele tem para fazer por nós e na nossa vida. Se você já está inscrito, nos veremos em breve. Se você ainda não se inscreveu, corra, porque daqui a pouco as inscrições se encerram. Até lá, se assim o Senhor nos permitir. Vem aí! Vem aí! O 10º Congresso de Homens da Aliança das Igrejas Congregacionais do Brasil, de 25 a 27 de setembro, no Hotel Garden, em Campina Grande, Paraíba. Presença dos pastores Hernandes Dias Lopes, Aurivan Marinho, Ismael Ornilo,
André Soares. Louvor com Sérgio Lopes. Mas a cruz não conseguiu vencer o autor da minha vida. Faça sua inscrição. Serão dias abençoados na presença de Deus. Real Bus, 70 anos transportando sonhos e vidas. Com mais de 70 anos de história, a Real Bus é referência no transporte intermunicipal na Paraíba, especialmente na icônica rota João Pessoa-Campina Grande. Desde sua fundação, a empresa tem superado desafios e conectado pessoas, transformando cada viagem em parte de uma rica história de dedicação, segurança e confiança. Tenham todos um bom dia, uma manhã, ou uma tarde, ou uma noite abençoada e até amanhã, se Deus assim nos permitir.